Afaste-se de mim, seu criminoso. Não quero que pensem que me associo a condenados. A voz de Marcus Wellington cortou o elegante restaurante como uma faca, alta o suficiente para qualquer cliente rico ouvir. Seu terno perfeitamente cortado e seu relógio de ouro brilhavam sob os lustres de cristal, enquanto ele se afastava da mulher que um dia fora sua esposa. Sarah Mitchell, de 34 anos, estava paralisada no meio do estabelecimento 5 estrelas, onde viera discutir os papéis do divórcio. Ela nunca imaginou que o homem que prometera esperar por ela um dia usaria seu período mais sombrio como arma de humilhação pública. O uniforme da prisão já havia desaparecido há muito tempo, substituído por roupas civis simples, mas a vergonha que Marcus a impunha parecia mais pesada do que qualquer algema. Marcus, por favor, vamos conversar em particular, ela sussurrou, com a voz trêmula enquanto olhos curiosos se voltavam para eles. Eu só queria conversar. Marcus riu friamente, ajeitando sua gravata de seda italiana. A única coisa que quero de você é sua assinatura nesses papéis. Você realmente acha que um empresário de sucesso como eu pode ser visto como alguém que passou 3 anos atrás das grades? O restaurante ficou em silêncio. O coração de Sarah se partiu ao se lembrar de como esse mesmo homem havia sido diferente apenas 4 anos antes. Ela ainda sentia o calor da mão dele pressionada contra a divisória de vidro durante aquelas primeiras visitas à prisão, seus olhos lacrimejantes prometendo que o amor venceria tudo. Eu espero por você, Sarah. Vamos superar isso juntos. Eu sei que você é inocente. Ele sussurrou ao telefone, com a voz embargada pela emoção. Mas aquele Marco se fora. O homem à sua frente agora usava o sucesso como uma armadura, e o passado dela havia se tornado seu maior constrangimento. Sarah se lembrou de como suas cartas começaram a voltar sem abrir depois do primeiro ano dele no negócio, como suas ligações foram bloqueadas, como ela soube por outros detentos que Marcus Wellington estava se tornando um dos empreendedores de tecnologia mais celebrados da cidade. Esperei que você se recompusesse depois daquele incidente lamentável, continuou Marcus, com a voz carregada de falsa preocupação. Mas sejamos honestos, Sarah. Um homem na minha posição precisa de uma mulher que possa melhorar sua reputação, não destruí-la. E, francamente, nenhuma reabilitação pode mudar o que você é. Atrás dele estava uma loira deslumbrante, com um vestido de grife, o braço possessivamente entrelaçado ao dele. Ela sorriu com a satisfação de alguém que já havia vencido uma guerra que Sarah nem sabia que estava travando. As mãos de Sarah tremiam, mas sua voz permaneceu firme. O que eu sou, Marcus, é alguém que assumiu a culpa por algo que nunca fiz. Alguém que protegeu as pessoas que eu amava, mesmo quando isso me custou tudo. As palavras a transportaram de volta àquele tribunal devastador, 3 anos e meio atrás, quando ela descobriu o irmão de Marcus, David, desviando fundos da conta conjunta da empresa para pagar dívidas de jogo. David estava com pensamentos suicidas, desesperado, implorando para que ela o ajudasse a evitar a prisão. Jovem e profundamente apaixonada, Sarah acreditava que assumir a culpa significaria uma sentença mais leve e que Marcus compreenderia seu sacrifício. Ela ainda conseguia ver o rosto de Marcus no tribunal, aquela máscara de choque e traição enquanto se declarava culpada de um desfalque que nunca cometeu. A última imagem gravada em sua memória eram as costas dele enquanto ele saía durante a sentença. O sorriso confiante de Marcus vacilou por um instante, mas ele se recuperou rapidamente. Certo, a história da vítima inocente. Que conveniente. O que Marcus não sabia, o que ele havia sido arrogante e egocêntrico demais para descobrir, era que o tempo de Sarah na prisão não a ensinara apenas sobre sobrevivência, a conectar a pessoas que entendiam a justiça de uma forma que o mundo rico jamais conseguiria. Pessoas que agora ocupavam posições de poder, pessoas que se lembravam de favores devidos e dívidas não pagas. Quando Sarah se virou para sair do restaurante, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Ela olhou para o celular e, pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno cruzou seu rosto. A mensagem era de alguém que Marcus jamais suspeitaria, alguém cuja influência ia muito além de qualquer coisa que seu novo dinheiro pudesse alcançar. Enquanto Marcus celebrava sua crueldade naquela noite, convencido de que finalmente havia se livrado de seu passado constrangedor, ele não fazia ideia de que a mulher que acabará de destruir publicamente estava prestes a se tornar a arquiteta de sua ruína completa.
O que ele não sabia era que aqueles 3 anos atrás as grades haviam rendido a Sarah algo muito mais valioso do que qualquer diploma em administração ou herança, a lealdade de pessoas que agora controlavam os próprios alicerces do império que ele acreditava o tornar intocável. Se você está gostando desta história de traição e redenção, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para descobrir como o pior erro de um homem se tornou a maior oportunidade de justiça para uma mulher. Na manhã seguinte, a campanha de humilhação de Marcos estava apenas começando. Capturas de tela de Sarah no restaurante já haviam chegado aos blogs de fofocas locais, com manchetes dizendo esposa de ex-presidiária de magnata da tecnologia finalmente é demitida. Mas o que realmente arrasou Sarah não foi a vergonha pública, foi descobrir que Marcos vinha destruindo sua reputação sistematicamente há meses. Seu telefone tocava incessantemente com ligações de potenciais empregadores que, de repente, reconsideraram ofertas de emprego. O balconista do supermercado, que costumava sorrir, agora evitava contato visual. Até mesmo sua vizinha idosa, a senhora Shen, que a receberá em casa com sopa caseira, agora trancava a porta quando Sarah passava. Você precisa entender uma coisa. A voz de Marcos estava fria como gelo quando ele ligou naquela tarde. Trabalhei duro demais construindo minha reputação para que ela fosse manchada por associação com um criminoso. Garanti que todos soubessem exatamente quem você realmente é. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela segurava o telefone. Marcos, você sabe que eu estava protegendo seu irmão. Você sabe que eu assumi a culpa por desviar dinheiro da nossa startup. Certo, a história do nobre sacrifício. Seu riso era cruel e calculado. Você acha mesmo que alguém se importa com os detalhes? Tudo o que vem é uma criminosa condenada tentando se infiltrar de volta na sociedade respeitável. A lembrança do rosto desesperado de David a inundou, o irmão mais novo de Marcos descobrindo as dívidas de jogo que destruiriam não apenas ele, mas toda a família. Sarah ainda conseguia ouvir sua voz embargada naquela noite, 3 anos e meio atrás, quando ele confessou tudo. Sarah, por favor, eu não posso ir para a prisão. Eu tenho filhos. Mamãe já está doente. Isso a mataria. Você é forte. Aguentaria uma pena mais curta melhor do que eu aguentaria qualquer pena. Ela tinha sido tão ingênua, acreditando que amor e lealdade significavam sacrificar-se pela família. Ela achava que Marcos entenderia, que ele veria sua escolha como nobre e não estúpida. Tenho uma reputação a proteger agora, Sarah. Estou namorando Amanda Harrison. Sim, a filha do senador. E estamos planejando anunciar nosso noivado no mês que vem. Seu pequeno reaparecimento não poderia ter vindo em pior hora. O nome atingiu Sarah como um golpe físico. Amanda Harrison, a loira do restaurante, não era uma namorada qualquer. Ela era da realeza política, o tipo de mulher que poderia levar Marcos a círculos com os quais ele apenas sonhava. Sarah percebeu com uma clareza esmagadora que não era mais apenas uma ex-esposa para ele. Era um fardo que ameaçava sua ascensão à alta sociedade. Não estou tentando interferir na sua vida, sussurrou Sarah. Eu só queria. Para quê? Reencontrar? Relembrar os velhos tempos. A voz de Marcos tornou-se cruel. Deixe-me deixar isso bem claro. Se você não assinar os papéis do divórcio e desaparecer, vou garantir que todas as portas desta cidade permaneçam fechadas para você. Agora tenho contatos. Sarah, poder de verdade. E não tenho medo de usá-lo. Naquela noite, Sarah estava sentada em seu minúsculo apartamento, olhando para os papéis do divórcio que apagariam oficialmente a última conexão com sua antiga vida. O espaço tinha pouco mais de 37 metros quadrados, com uma cama embutida e uma cozinha compacta que cheirava perpetuamente ao restaurante indiano no andar de baixo. Era tudo o que ela podia pagar com seu emprego de meio período na Sunrise Cleaning Services, a única empresa que não havia realizado uma verificação completa de antecedentes. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez não era Marcos, mas um número que ela reconheceu do tempo que passou lá dentro. A mensagem era simples. Café amanhã. Riverside Diner. 9 horas. Precisamos conversar. Carmen. O pulso de Sarah acelerou. A detetive Carmen Rodrigues fora mais do que apenas mais uma detenta. Ela fora uma policial condecorada, injustamente condenada por corrupção. Alguém que usará seus 3 anos de prisão para construir uma rede de mulheres que haviam sido prejudicadas pelo sistema.
mulheres que agora ocupavam posições surpreendentes de influência. Sarah se lembrou de sua primeira semana na cadeia do condado, apavorada e sozinha, quando o detetive Rodrigues abordou com um olhar cúmplice. Sinto o cheiro da inocência a quilômetros de distância. Garota, mas inocente ou não, você está aqui agora. A questão é, o que você vai fazer com esse tempo? Sentir pena de si mesma ou aprender como o mundo real funciona? Nos meses seguintes, Rodrigues se tornou sua mentora, ensinando-a sobre justiça versus lei, sobre como o poder realmente se movimentava na sociedade, sobre as redes invisíveis que controlavam tudo, desde alvarás de funcionamento até nomeações para o tribunal. As pessoas que nos colocaram aqui acham que a prisão liberta as mulheres, disse Rodrigues durante uma de suas conversas noturnas na sala de recreação. Elas não percebem que isso também pode transformá-las em algo muito mais perigoso, alguém que entende como o sistema realmente funciona. Mais importante, como fazê-lo funcionar para elas. Sarah olhou para seu reflexo na janela escura. A mulher destruída que havia entrado na prisão 3 anos antes havia sumido. Em seu lugar, estava alguém que entendia que a sobrevivência exigia mais do que apenas perseverar, exigia estratégia, paciência e os aliados certos. Enquanto se preparava para dormir, o telefone de Sarah se iluminou com outra mensagem, desta vez de um número que ela não reconheceu. Os pedidos de autorização do seu ex-marido para um novo projeto de desenvolvimento no centro da cidade chegarão à minha mesa amanhã. Achei que você deveria saber. Uma amiga. Pela primeira vez desde a humilhação no restaurante, Sarah sorriu. Marcos achava que sua riqueza e conexões tornavam intocável. Ele havia declarado guerra a alguém que acreditava ser indefeso, alguém cujo espírito ele pensava já ter quebrado. Mas a mulher que ele havia humilhado não era a garota ingênua que fora para a prisão 3 anos antes. Ela era alguém muito mais perigosa, alguém que aprenderá que a melhor vingança não era emocional, mas sistemática. E amanhã, ela começaria a mostrar a ele exatamente o que 3 anos de sobrevivência lhe ensinaram sobre a diferença entre ter poder e saber como usá-lo. O Riverside Diner era exatamente o tipo de lugar que Carmen Rodrigues escolheria. Escondido em um distrito industrial onde conversas não podiam ser ouvidas, onde ex-detentos podiam se encontrar sem chamar a atenção indesejada. Sarah chegou 5 minutos mais cedo, examinando as cabines de vinil rachadas até avistar a figura familiar no canto. Carmen parecia diferente do que era no laranja da prisão. Agora, usava um blazer azul marinho impecável e se portava com a autoridade silenciosa de alguém que se recuperou do fundo do poço. Seu cabelo escuro estava preso em um coque profissional, e quando sorriu para Sarah, era a mesma expressão cúmplice que a fizera superar os dias mais sombrios atrás das grades. Você se arrumou direitinho, Mitchell, disse Carmen, deslizando um café pela mesa. Embora eu tenha ouvido falar que seu retorno não foi exatamente tranquilo. Sarah aceitou o café com gratidão. Notícias correm rápido. Mais rápido quando envolvem humilhação pública no Le Bernardino. A expressão de Carmen endureceu. Marcus Wellington fez de você um espetáculo. O canalha arrogante não percebe que acabou de cometer o maior erro da sua vida patética. Durante a hora seguinte, Carmen expôs o que Sarah apenas vislumbrara durante as conversas na prisão. A rede que haviam discutido em termos abstratos era real, funcional e muito mais extensa do que Sarah imaginara. A própria Carmen agora trabalhava como investigadora particular especializada em corrupção corporativa, mas, mais importante, mantinha contato com dezenas de mulheres que haviam passado pelo sistema e agora estavam espalhadas pela infraestrutura da cidade. Aqui está Maria Santos, trabalha no escritório de alvarás de construção. Jennifer, quem cuida das avaliações fiscais. Lisa Thompson processa alvarás de funcionamento. Angela Foster trabalha para o Departamento de Saúde. Carmen listou nomes como um general, revisando suas tropas. Todas as mulheres que foram prejudicadas pelo sistema, todas as mulheres que a sociedade descartou. Elas se lembram de quem as ajudou a sobreviver e de quem as colocou lá. Sarah sentiu uma faísca de algo que não sentia há anos, esperança genuína misturada com expectativa. O que você está dizendo? Estou dizendo que seu ex-marido escolheu a mulher errada para humilhar. Carmen se inclinou para a frente, sua voz se transformando em um sussurro conspiratório. Marcus Wellington acha que sucesso significa ter dinheiro e contatos.
Ele não entende que o verdadeiro poder vem de ter pessoas que lhe devem a vida. Carmen deslizou uma pasta de papel pardo sobre a mesa. Dentro dela havia documentos fotocopiados, pedidos de licença, registros fiscais, declarações comerciais, todos com a assinatura de Marcus Wellington. Sara prendeu a respiração ao reconhecer o escopo dos projetos atuais de Marcus, um empreendimento hoteleiro de luxo, 3 restaurantes sofisticados e um enorme complexo residencial que transformaria um bairro inteiro. Cada um desses projetos exige dezenas de aprovações, inspeções e certificações, explicou Carmen. E cada aprovação precisa passar por alguém. Alguém que possa se lembrar de um favor. Alguém que possa ter dúvidas sobre conformidade. Alguém que possa descobrir discrepâncias que exijam uma revisão adicional. Sara estudou os documentos com a mente a mil. Durante o casamento, ela ajudará Marcos com a papelada comercial, aprenderá a ler a linguagem regulatória e entenderá a intrincada teia da burocracia municipal. Agora ela via com novos olhos, não como obstáculos a serem superados, mas como pontos de pressão que poderiam ser aplicados com precisão cirúrgica. Não se trata de vingança, continuou Carmen, lendo a expressão de Sara. Trata-se de justiça. De mostrar a um homem que pensa que o dinheiro o torna intocável que há consequências por destruir a vida das pessoas. Enquanto conversavam, Sara se lembrou de seus últimos meses na prisão, quando Carmen se preparava para sua própria libertação. A ex-detetive passará incontáveis horas na biblioteca jurídica, não apenas trabalhando em seu próprio caso, mas estudando como sistemas funcionavam, como o poder fluía pelas instituições, como ações aparentemente pequenas podiam se transformar em consequências graves. Carmen chamara isso de arquitetura da justiça, a arte de usar processos legítimos e canais adequados para garantir que as pessoas enfrentassem as consequências de suas ações. O mais bonito da arquitetura da justiça, Carmen explicará durante aquelas conversas noturnas, é que ela é completamente legal. Você não está quebrando nenhuma regra, está apenas garantindo que todas as regras existentes sejam seguidas, ao pé da letra. Agora, sentada no restaurante, Sara sentia aquelas lições se cristalizando em algo concreto. Marcos passará os últimos 3 anos construindo seu império presumindo que ela estava quebrada, derrotada, esquecida. Ele comemorara a humilhação pública dela por acreditar que ela não tinha poder, conexões, nem como revidar. Tem mais uma coisa, disse Carmen, pegando o celular. Ela mostrou a Sara uma notícia daquela manhã. Wellington Tech anuncia grande expansão e mira abertura de capital. A notícia trazia uma fotografia de Marcos ao lado de Amanda Harrison em um evento beneficente, ambos irradiando a confiança de pessoas que acreditavam controlar o próprio destino. Ele vai abrir o capital da empresa no ano que vem, explicou Carmen. Isso significa registros na SEC, escrutínio de investidores, verificação de antecedentes de todos os principais acionistas. Também significa que qualquer indício de irregularidade em suas práticas comerciais poderia arruinar todo o negócio. Sara sentiu um sorriso se espalhar lentamente pelo rosto à medida que o panorama geral se tornava claro. Marcos não era apenas bem-sucedido, ele era vulnerável. Sua riqueza foi construída sobre um castelo de cartas que exigia manutenção constante, aprovações constantes e conformidade constante com regulamentos que ele provavelmente considerava garantidos. Quanto tempo? Perguntou Sara. 6 meses, talvez menos. Carmen reuniu os documentos. Até lá, todos os projetos que ele tem em andamento serão concluídos com sucesso, ou ele descobrirá que o sucesso exige mais do que apenas dinheiro e arrogância. Enquanto se preparavam para sair, Carmen colocou a mão no braço de Sara. Lembre-se do que eu te ensinei lá dentro. Paciência é a arma definitiva. Marcos acha que venceu quando te humilhou ontem à noite. Deixe-o pensar isso. Deixe-o se acomodar. Deixe-o se descuidar. A melhor parte da arquitetura da justiça é que o alvo nunca percebe a vitória até que toda a estrutura desabe ao seu redor. Caminhando de volta para seu apartamento, Sara se sentiu fundamentalmente diferente do que se sentirá 24 horas antes. A mulher destruída que estivera naquele restaurante havia sumido, substituída por alguém que entendia que o verdadeiro poder não vinha de riqueza ou status, vinha de entender como os sistemas funcionavam e ter a paciência para usá-los corretamente. Marcos havia declarado guerra a alguém que considerava impotente.
O que ele não percebeu foi que acabará de dar a essa pessoa tanto motivação quanto a oportunidade de lhe mostrar a diferença entre ser rico e ser inteligente. E, nos meses seguintes, Sarah Wellington lhe daria uma educação muito cara sobre as consequências de subestimar a mulher errada. 6 meses depois, Marcus Wellington estava em seu escritório de canto, com vista para o horizonte da cidade, lendo o e-mail que destruiria tudo o que ele havia construído. Suas mãos tremiam enquanto ele folheava a notificação oficial da Comissão de Valores Mobiliários, suspensão imediata de oferta pública, violações de conformidade regulamentar sob investigação. O telefone em sua mesa de mogno tocava sem parar. Investidores, membros do conselho, repórteres, todos queriam respostas que ele não tinha. Seu IPO, programado para ser lançado em 2 semanas e avaliado em $500 milhões, havia acabado de evaporar com uma única carta do governo. Senhor? Seu assistente bateu nervosamente à porta. O canal 7 News está aqui. Estão perguntando sobre a investigação federal, sobre as práticas comerciais da Wellington Tech. O sangue de Marcos gelou. Investigação federal? Ele pegou o controle remoto e ligou a televisão, onde o repórter com expressão séria estava do lado de fora do seu prédio. Aqui é Rebecca Shen, reportando ao vivo do centro da cidade, onde investigadores federais acabaram de invadir os escritórios da Wellington Tech. Fontes próximas à investigação nos dizem que o fundador Marcus Wellington está sendo investigado por sonegação fiscal, fraude de licenças e suborno sistemático de autoridades municipais. A investigação parece ter sido desencadeada por um dossiê abrangente de evidências submetido a várias agências reguladoras nos últimos meses. A sala começou a girar. Marcos afundou em sua cadeira de couro enquanto o repórter continuava. Talvez o mais prejudicial sejam as ligações telefônicas gravadas entre Wellington e várias autoridades municipais, discutindo que os promotores estão chamando de corrupção sistemática envolvendo seus projetos de desenvolvimento no centro da cidade. Fomos informados de que essas gravações foram fornecidas por um informante confidencial com amplo conhecimento das operações comerciais de Wellington. A mente de Marcos voltou a todos os seus telefonemas dos últimos meses, as conversas casuais com os oficiais de licenciamento, as discussões em segredo sobre agilizar as aprovações, os envelopes de dinheiro que ele entregará pessoalmente para garantir que seu projeto seguisse o cronograma. Como alguém poderia ter gravado essas conversas? Como alguém poderia saber? A porta de seu escritório se abriu de repente e Amanda Harrison entrou, sua fachada política perfeitamente composta se rompendo pela primeira vez desde que ele a conhecera. Seu pai, o senador Harrison, era conhecido por sua postura de tolerância zero à corrupção, e o anúncio do noivado deles deveria acontecer em um baile de gala beneficente naquela noite. Marcos, que diabos é isso? Amanda jogou um jornal em sua mesa. A manchete dizia: filha de senador está noiva de empresário corrupto. Abaixo, havia uma foto deles juntos, mas agora parecia evidência de escândalo político em vez de um anúncio da sociedade. Amanda, eu posso explicar. Explicar? Meu pai está em modo de controle de danos. A imprensa está acampada em frente à casa dele. 20 anos da carreira política dele podem ser destruídos porque estou ligada a você. Sua voz se elevava a cada palavra. E as gravações? Marcos. Elas têm gravações suas subornando autoridades municipais. Como você pôde ser tão estúpido? Enquanto ela falava, o telefone de Marcos vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, aproveitando a cobertura jornalística. É isso que acontece quando se destrói pessoas inocentes. Espero que a visão de baixo seja instrutiva. Um amigo. Pela primeira vez, as peças começaram a se encaixar. A natureza sistemática da investigação, a precisão das evidências, o timing que destruiu não apenas seus negócios, mas também sua vida pessoal. Não se tratava de uma aplicação regulatória aleatória. Era direcionada, pessoal e devastadoramente eficaz. Tem mais, continuou Amanda, rolando as páginas do telefone. Alguém vazou seus registros financeiros para a Receita Federal. Aparentemente, você vem subdeclarando renda há anos. E o Departamento de Saúde acabou de fechar os 3 restaurantes por violações graves do Código de Saúde que parecem ter sido deliberadamente ocultadas por meio de relatórios de inspeção falsificados. Marcos se lembrou das palavras de Sarah naquele dia no restaurante. Eu sou alguém que assumiu a culpa por algo que nunca fiz.
Alguém que protegeu as pessoas que eu amava, mesmo quando isso me custou tudo. Na época, ele havia descartado isso como autopiedade de um criminoso condenado. Agora, essas palavras assumiam um novo significado assustador. Seu telefone tocou novamente. Desta vez era seu advogado. Marcos, temos um problema sério. O FBI congelou todas as suas contas comerciais. Eles alegam que você se envolveu em um padrão de extorsão que remonta à fundação da sua empresa. E há algo mais. Eles têm evidências que sugerem que seu capital inicial veio do desfalque pelo qual sua ex-esposa foi condenada. O sangue desapareceu do rosto de Marcos. O dinheiro inicial, os fundos que David havia roubado e pelos quais Sarah assumirá a culpa, nunca havia sido devolvido. Marcos usará esse dinheiro para lançar seu primeiro negócio, dizendo a si mesmo que merecia uma compensação pela humilhação que Sarah lhe causará. Como eles sabem disso? Sussurrou Marcos. Alguém forneceu a eles registros financeiros detalhados mostrando o rastro do dinheiro. Registros bancários, históricos de transações, tudo. Marcos, se eles puderem provar que você usou conscientemente fundos roubados para abrir seu negócio, isso vai de crimes financeiros a conspiração para fraude organizada. Amanda já estava recolhendo sua bolsa e casaco. Não posso estar aqui quando te prenderem. Marcos, a reputação do meu pai não sobreviverá a essa associação. Amanda, por favor. Por favor. O quê? Por favor, ficar ao seu lado enquanto você destrói o legado político da minha família. Por favor, fingir que eu não sabia do seu comportamento criminoso. Ela parou na porta, sua expressão uma mistura de desgosto e pena. Eu realmente achei você impressionante quando nos conhecemos. Bem-sucedido, poderoso, confiante. Agora vejo que você é apenas um pequeno criminoso que teve sorte por alguns anos. Quando Amanda saiu, o assistente de Marcos apareceu novamente. Senhor, há agentes federais no saguão. Eles estão pedindo para falar com o senhor. Marcos olhou pela janela para a cidade que um dia pensara estar conquistando. 6 meses antes, ele estava no topo do mundo, humilhando publicamente a ex-mulher e celebrando seu noivado com a realeza política. Agora, agentes federais vinham prendê-lo. Sua noiva o abandonara, seu negócio estava destruído e a mulher que ele havia descartado como uma ex-presidiária impotente havia orquestrado a destruição completa de tudo que ele havia construído. Ele pensou em Sarah sentada naquele pequeno apartamento, assinando os papéis de divórcio enquanto ele desfrutava de seu novo sucesso. Ele estava tão confiante de que seu dinheiro e suas conexões o tornavam intocável, tão certo de que ela estava quebrada e derrotada. O que ele nunca havia considerado era que aqueles 3 anos na prisão lhe ensinaram algo muito mais valioso do que qualquer coisa que ele aprenderá na faculdade de administração. Paciência, estratégia e o tipo de justiça que não vinha da vingança, mas simplesmente de garantir que as pessoas enfrentassem as consequências de suas próprias ações. Quando os agentes federais entraram em seu escritório, Marcos finalmente entendeu que a mulher que ele havia humilhado naquele restaurante não havia sido derrotada. Ela estava planejando. E agora, enquanto tudo o que ele havia construído desmoronava ao seu redor, ele percebeu que Sarah Mitchell acabará de lhe ensinar a lição mais cara de sua vida. Algumas pessoas você nunca deve subestimar e algumas pontes você nunca deve queimar. À vista de cima, como se viu, não era nada comparada à clareza que se conquistava na descida. 2 anos depois, Sarah Mitchell estava no saguão de mármore da Mitchell Associates Legal Consulting, observando através de janelas do chão ao teto os clientes chegando para suas consultas matinais. O escritório que ela havia construído do nada agora ocupava 3 andares de um arranha-céu no centro da cidade, especializado em ajudar pessoas condenadas injustamente a navegar pelo complexo mundo dos desafios legais pós-liberdade. Sua assistente bateu suavemente na porta do escritório. Senhora Mitchell, seu compromisso das 10 horas chegou. É o detetive Rodrigues. Carmen Rodrigues entrou com o mesmo sorriso cúmplice que sustentara Sarah em seus dias mais sombrios, mas agora se portava com a satisfação silenciosa de alguém cujo trabalho de vida finalmente se alinhara à justiça. Ela havia sido recentemente nomeada a nova inspetora-geral de Assuntos Correcionais da cidade, um cargo criado especificamente para investigar a corrupção sistêmica no sistema judiciário. Você parece bem no sucesso, Sarah, disse Carmen, acomodando-se na cadeira de couro em frente à mesa de Sarah.
Ouvi dizer que Wellington finalmente foi condenado ontem. Sarah assentiu, embora não sentisse nenhuma alegria com a queda de Marcos. O juiz federal o havia condenado a 8 anos de prisão de segurança mínima por corrupção, sonegação fiscal e acusações de conspiração. A ironia não passou despercebida por nenhuma das mulheres. Marcos agora experimentaria o mesmo sistema federal que mudara Sarah na pessoa que havia arquitetado sua queda. 8 anos, repetiu Sarah baixinho. O mesmo tempo que ele achava que merecia por proteger o irmão dele. Só que ele realmente cometeu os crimes pelos quais está sendo punido, ressaltou Carmen. Há uma diferença entre justiça e vingança, e você nunca cruzou essa linha. Pela janela, Sarah podia ver o canteiro de obras onde o empreendimento hoteleiro de luxo de Marcos deveria ter sido construído. O terreno permanecia vazio, cercado por cercas de arame e placas de propriedade apreendida pelo governo federal. A cidade havia recuperado o terreno quando Marcos deixou de pagar as licenças, e ele eventualmente se tornaria um local de moradias populares, uma transformação adequada que Sarah achou discretamente satisfatória. Carmen pegou uma pasta e a colocou sobre a mesa. Falando em justiça, eu queria que você visse isso pessoalmente. Dentro havia um documento que Sarah esperava há 3 anos para ler. Exoneração formal e expurgo de registros. Sarah Elizabeth Mitchell. David Wellington finalmente se apresentou, explicou Carmen. Aparentemente, assistir ao julgamento do irmão lhe causou uma crise de consciência. Ele apresentou uma confissão completa das acusações de peculato pelas quais você foi culpada. O Ministério Público limpou oficialmente sua ficha e emitiu um pedido formal de desculpas. Sarah olhou fixamente para o documento que apagava oficialmente seu histórico criminal. A confissão de David significava que o dinheiro inicial que Marcos usará para construir seu império agora era legalmente reconhecido como produto de um crime, o que explicava por que o governo federal havia sido tão agressivo na apreensão de seus bens. Tem mais, continuou Carmen. A cidade está lhe oferecendo um acordo substancial por condenação injusta. 7 dígitos, Sarah, o suficiente para expandir seu escritório, talvez começar aquela fundação de que você falou. Sarah pensou na fundação que vinha planejando, uma organização para ajudar mulheres egressas à prisão a reconstruir suas vidas, para ensinar-lhes as mesmas lições que Carmen lhe ensinara sobre transformar a opressão sistemática em justiça sistemática. O dinheiro do acordo financiaria a fundação por décadas. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Senhora Mitchell. Sua assistente pareceu se desculpar. Há alguém aqui para vê-la. Diz que é pessoal. Amanda Harrison. Sarah trocou um olhar com Carmen, que ergueu uma sobrancelha, interessada. Amanda Harrison havia desaparecido da vista do público após a prisão de Marcos, suas aspirações políticas destruídas pela associação com a corrupção. Amanda entrou no escritório sem se parecer em nada com a mulher confiante que estivera ao lado de Marcos naquele restaurante. Suas roupas de grife haviam sumido, substituídas por um simples terno. Sua perfeita compostura política havia sido substituída por algo mais cru, arrependimento, talvez até humildade. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, começou Amanda, sua voz sem a arrogância de antes. Eu sei que o que eu disse a você naquela noite foi imperdoável. Vim me desculpar e dizer algo que acho que você merece saber. Ela respirou fundo antes de continuar. Marcos me ligou da prisão semana passada. Ele queria que eu visitasse para, sei lá, talvez reacender alguma coisa. Quando eu disse não, ele começou a reclamar sobre como você destruiu a vida dele, como você orquestrou tudo por despeito. Amanda fez uma pausa, encontrando os olhos de Sarah diretamente. Eu disse a ele que ele estava errado. Eu disse a ele que o que você fez não foi despeito, foi justiça. E que talvez se ele tivesse demonstrado metade da lealdade que você demonstrou a ele, nada disso teria acontecido. Sarah estudou o rosto de Amanda, procurando por sinais de manipulação ou cálculo político, mas encontrou apenas remorso genuíno. Perdi tudo por causa da minha ligação com ele, continuou Amanda. A carreira do meu pai, meu próprio futuro político, minha reputação. Mas quer saber? Eu merecia perdê-lo. Porque fiquei ali naquele restaurante e o vi humilhar alguém que sacrificou tudo por sua família. E ri. Fui cúmplice da crueldade e estou recebendo exatamente o que ganhei. Depois que Amanda saiu, Sarah e Carmen ficaram sentadas em um silêncio confortável.
observando a cidade se mover abaixo delas. Sarah pensou na mulher que ela era há 3 anos, quebrada, desesperada, disposta a se sacrificar pelas pessoas que a abandonaram. Essa mulher se foi, substituída por alguém que entendia que o verdadeiro poder não vinha da riqueza ou das conexões, mas da compreensão de como os sistemas funcionavam e da paciência para usá-los com justiça. Você sabe o que é a coisa linda. Carmen disse finalmente. Marcos ainda não entende o que realmente aconteceu com ele. Ele acha que você destruiu a vida dele por vingança. Ele não consegue compreender que você apenas se certificou de que ele enfrentasse as consequências de suas próprias ações. Sarah assentiu, pensando no dispositivo de gravação que a rede de Carmen a ajudara a obter, na documentação cuidadosa da corrupção cada vez mais descarada de Marcos, nos meses pacientes construindo um caso hermético através de canais legítimos. Não foi vingança, foi responsabilidade. Seu telefone vibrou com uma mensagem de David Wellington. Sarah, sei que isso não desfaz o que fiz você passar, mas espero que minha confissão ajude. Você salvou minha vida uma vez, mesmo que isso tenha custado a sua. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas do escritório, Sarah refletia sobre a jornada que a trouxera até aqui. Marcos tentou quebrá-la tirando sua liberdade, sua reputação, seu futuro. Em vez disso, ele inadvertidamente deu a ela algo muito mais valioso, o conhecimento de que a verdadeira justiça não vem da destruição de seus inimigos, mas a construção de algo melhor do que aquilo que eles tentaram destruir. A mulher que esteve naquele restaurante há 2 anos, humilhada e impotente, usou essa humilhação como base para algo que o dinheiro de Marcos nunca poderia comprar, um legado de ajudar os outros a encontrar o seu próprio caminho para a justiça. Sarah Mitchell tinha aprendido que a melhor vingança não era nada pessoal. Era provar que algumas coisas eram mais poderosas que a riqueza, mais duradouras que o status e mais satisfatórias do que qualquer triunfo momentâneo poderia ser. Marcus Wellington pensava que o dinheiro tornava intocável. Sarah Mitchell provou que a justiça, a paciência e a compreensão de como o mundo realmente funciona tornaram imparável. E no final, isso fez toda a diferença. Se esta história de redenção e justiça verdadeira inspirou você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para conferir mais histórias reais e incríveis de pessoas que transformaram suas maiores derrotas em suas vitórias mais poderosas. Lembre-se, às vezes a melhor maneira de superar aqueles que o prejudicaram não é destruí-los, é construir algo tão melhor que a crueldade deles se torne relevante.